Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e não esqueça de visitar nossos outros dois canais, o Casando o Verbo e o Reveal, onde nós tratamos de assuntos diferentes do que tratamos nesse canal aqui. Bom, vamos ao assunto. Putin, então, segundo a matéria, teria desencadeado um inferno na Ucrânia, mas mais especificamente na capital e em outras cidades importantes da Ucrânia, numa resposta àquilo que aconteceu com a ponte da Crimeia, que foi destruída, né, ou parcialmente destruída, parcialmente inviabilizada. Então, em resposta, imediatamente, a Rússia lançou sua maior campanha de ataque aéreo desde o início da guerra na Ucrânia, nesta segunda-feira, e visava então a capital, Kiev, bem como Lviv, Ternopil e Zitomir, no oeste da Ucrânia. O que isso está significando? Por que é que isso está acontecendo? Bom, vocês sabem que a ponte da Crimeia era um símbolo muito importante, né, de conquista que Putin tinha feito há alguns anos atrás, quando ele incorporou a Crimeia como território russo. Então a ponte em si era um símbolo, e não só um símbolo, ela representava um importante meio de transporte de mercadorias, né? Até porque o transporte se dava por via férrea, então barateava e agilizava muito o transporte de mercadorias entre o território continental russo e a península, que até então era ucraniana e agora então está de posse dos russos, a Crimeia. Então isso causou aparentemente um impacto psicológico muito grande dentro da Rússia. E aí, como revide, embora que ninguém está assumindo aí quem é que foi o autor da façanha lá na ponte da Crimeia, mas em revide me parece que o objetivo desses ataques russos agora nas cidades aí ucranianas, e principalmente na capital, visam também um impacto psicológico. Por quê? Porque a tendência é que a população, ou pelo menos é isso que me parece que eles querem causar, né? A tendência é que a população culpe diretamente Putin, mas indiretamente Zelensky e a liderança ucraniana, dizendo, olha, vocês foram lá atacar a ponte na Crimeia e agora então houve uma devolução disso aqui, porque até então os ataques russos eram mais direcionados a infraestruturas críticas, como por exemplo questão de energia elétrica. Vocês sabem que há poucos dias atrás eles destruíram aí grande parte da capacidade de transmissão elétrica da Ucrânia, deixando algumas cidades no escuro, né? E agora o que aconteceu foi meio que aleatório, quer dizer, não houve um ponto específico, não houve um padrão específico, apenas prédios comerciais ou apenas prédios públicos. Não, aparentemente foi aleatório. Eu não sei ainda se esses ataques visavam apenas, como é que eu posso dizer, apenas locais mais ermos ou edifícios menos, ou vamos dizer assim, mais caros da cidade, porque aqui, por exemplo, eles dizem que, aqui quando eles colocam greves, né, a tradução equivocada aqui seriam os ataques, né, os ataques testemunhados no centro de Kiev, mostraram a gravidade do que aconteceu, causando enormes bolas de fogo e nuvens de fumaça de grandes edifícios no centro da cidade. Então, por enquanto não tem uma informação bem precisa a respeito de se isso foi direcionado mais a uma classe mais rica dentro da Ucrânia, né, como uma forma de pressionar aqueles que têm mais capacidade de pressionar o poder dentro do país. Aqui, por exemplo, tem um vídeo de uma menina que estava andando no centro da Ucrânia, filmando, né? Eu vou passando aqui para vocês. E aí um ataque aconteceu bem ao lado dela. Então vocês vejam aí, dá para ver aqui, ó, as folhas caindo. Ela, no primeiro momento, fica chocada e depois ela, né, por instinto natural, sai correndo dali. Então veja, playgrounds e prédios residenciais foram deixados em estado de total abandono na tarde de segunda, quando garis saíram de seus abrigos e começaram a limpar parte da bagunça causada pelos ataques. Enfim, a humanidade ela está como esse pintor aqui, né? Ela está
se colocando no canto da sala, ela está ao mesmo tempo em que pretensamente resolvendo seus problemas, fazendo a pintura, né? Ela está se colocando no canto, né? Ou seja, ela está ela própria se colocando em xeque, né? E um xeque quase terminativo, digamos assim, né? As pessoas estão se colocando, né, quando veem essa situação, elas acabam se colocando de um lado ou de outro. Eu acho que fulano está certo, não, o outro país é que está certo. Mas o que elas não percebem é que uma determinada força muito negativa tem empurrado todos os aparentemente lados diversos, né, que no final das contas somos todos seres humanos, né, mas algum tipo de força parece estar empurrando todos os lados aí para se digladiar e para se colocar na posição aí que está esse pintor, num beco sem saída, né? Pintou e no final das contas está sem esperança, como eles dizem. Eles dizem aqui que quem está sem esperança é Putin, mas na verdade não é só ele, uma grande parte das pessoas estão desanimando, entrando em depressão, ansiedade por conta, né, dessas decisões aí dessa classe dominante, seja de um lado ou de outro, ou se é que existe mesmo um lado, porque quando a gente começa a analisar bem a fundo, parece que até estão combinando, né, levar a humanidade a um ponto desses aqui, para que não exista mais meios de se socorrer, a não ser apelar para uma união global, porque é evidente que o argumento, né, depois de tudo aquilo que virá, porque virão mais coisas, né? Então o argumento será: viram, se não existissem os Estados-nações, nada disso aconteceria. Então, se houver um único governo no mundo, é óbvio que haverá paz e segurança. Então o mundo está sendo empurrado, evidentemente, para esse fim. Só que eu penso que quando o mundo for empurrado para esse fim, é que ele de fato estará nessa situação aqui. E depois tem outras situações aí que vai levar as pessoas a clamar pela transferência do poder, né, que os líderes políticos têm. A própria inteligência artificial. Não cabe aqui nesse vídeo explicar isso, porque é uma coisa muito complexa. Mas eu tenho dito para vocês que o mundo tende a se dividir em 10 blocos, e o Brasil agora parece que vai se encaminhar para isso também, a partir do ano que vem, com maior velocidade. E aí, ao final das contas, esses 10 blocos econômicos, políticos e sociais, que a gente tem chamado de reinos já há muito tempo, né, tendem a depois se reorganizar de forma a criar um sistema único de poder, né? E aí, para finalizar, apenas um comentário, onde eles estão cogitando se essa G, que eles chamam G de Putin, na Ucrânia, continuaria sem ele. E aí eles fazem algumas observações interessantes. Eu não vou ler o artigo aqui para vocês, porque ele é razoavelmente grande, mas resumidamente eles dizem o seguinte, que o que está acontecendo com Putin agora é uma questão de sobrevivência, que ele não teria mais condições de recuar sem ser apeado do poder internamente, porque haveria então uma culpabilização muito grande em cima dele. E o Ocidente, por isso que vocês veem tantas notícias aqui do Ocidente cogitando a respeito de como é que está o estado de saúde dele, se ele terá que enfrentar revoluções internas, se ele vai acabar sendo apeado aí por algum tipo de golpe. Por quê? Porque é uma maneira que o Ocidente vê, né, de ter uma esperança maior de que isso acabará mais rapidamente, ou seja, através da mudança da liderança, porque eles entendem que o Putin ele não tem mais saída, ele não pode mais retornar atrás. Aí eles cogitam nesse artigo, que eu vou colocar o link para vocês depois, eles cogitam se, no caso de Putin sair do poder por um motivo ou por outro, independentemente de qual, se o próximo líder acabaria cedendo, né? Porque o próximo líder então não teria dado início a tudo isso e, portanto, caso ele encerrasse tudo isso, a culpa pública em cima dele não seria tão grande. Entretanto, conforme eles mesmos admitem aqui no artigo, esse analista,
é mais provável que um líder muito próximo a Putin acabe assumindo do que um neutro ou um opositor. É muito mais fácil, muito mais provável que aconteça isso, caso ele viesse realmente a cair, porque eles já estão cogitando até mesmo de fazer um ataque direto a ele, tanto é que já existem rumores de que isso já aconteceu e já fracassou, né? Mas então, se um líder próximo a ele assumisse, a situação seria praticamente a mesma, porque é óbvio que ele não tomou essas decisões sozinho, né? Óbvio que muitas vezes até houve um incentivo maior da parte daqueles que estão abaixo dele do que dele próprio, né? A gente não sabe, são detalhes aí que a gente não estudou ainda, mas é muito possível que sim. Então é improvável, na minha opinião, apesar de não ser bem a opinião que está nesse artigo aqui, na minha opinião é improvável que mesmo na queda de Putin acabe então esta G com a Ucrânia. O que terá de acontecer para que isso acabe na Ucrânia, na minha opinião, e a tendência é de que o caminho acabará sendo esse, é que a mudança política tenha de vir da parte ocidental, ou seja, um retorno talvez ao ex-mandatário norte-americano que foi apeado do poder agora ultimamente. Então, se ele retornasse ao poder, possivelmente haveria alguma tratativa diferente de acordo, né? Então, nesse caso, até Putin ganharia argumentos internos dentro da Rússia para dizer, olha, agora é diferente porque é um líder que a gente tem mais respeito por ele vai ceder isso, vai ceder aquilo. Então acabaria dando argumentos até para o próprio Putin, né? Fazer algum tipo de tratativa, uma vez que ele tem sofrido aí algumas baixas bastante complicadas, né? Eles têm sofrido reveses. É uma G, né? Então ela vai e vem, daqui a pouco ela pode sofrer um novo revés pró-russo, mas enfim, isso aí talvez acabe servindo como uma maneira, um argumento, né, para ambos os lados acabarem cedendo e encerrando tudo isso aí. Nós vamos continuar acompanhando. Por enquanto eu deixo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.